Mais informações sobre acessibilidade na descrição do vídeo. Em letras amarelas sobre fundo preto, pessoa surda assiste a plataformas de streaming. Oi, meu nome é Gustavo e meu sinal é assim. Moro em Florianópolis, trabalho como tradutor e intérprete na área artística e também sou ator. Sempre gostei de assistir no YouTube informações e novidades da área da saúde. Algumas plataformas possuem essas informações, porém não têm legendas. Em outras, é só clicar para acessar a legenda automática. Elas não são entregues 100%, tem muitas falhas. E também existem alguns surdos que não entendem bem o português. É claro, há alguns ouvintes que também não sabem ler, mas têm audição, conseguem escutar. Mas como fica a situação dos surdos? Porque isso é um problema, há uma barreira na comunicação. Muitos surdos morrem de coronavírus porque não recebem informação. Olha aqui, não tem legenda. Sem legenda, como nós surdos vamos ter as orientações? É um problema sério isso. Na área da música, também há barreiras. Eu gosto de assistir grupos de rap. Esse, por exemplo, tem a janela de libras muito pequena. Olha isso. Muito pequenininha. Eu não consigo focar. O certo é o tamanho que vou indicar na tela. A sinalização é clara, mas por conta do tamanho, preciso ter muita concentração no intérprete e assim perco os elementos visuais. Esse tem música e ensina a cozinhar. Eu assisto e tento acompanhar a Libras, mas perco outras informações. Faz falta. Amazon Prime Video. Na Amazon Prime Video, 50% dos conteúdos têm legenda. Ainda bem que tem legenda. Mas se pesquisar por títulos brasileiros, como aquele sobre o Lula, que eu adoraria assistir, tenho muita curiosidade em saber da história do Lula, o ex-presidente do Brasil. Quero saber da história dele e como foi o desenvolvimento do povo brasileiro, porque ao longo de 8 anos, o Lula fez um marco na história. Nunca assisti esse filme, não tive oportunidade até hoje. E sabe por quê? Porque não tem legenda. Triste. Pesquisei na Amazon e, infelizmente, também não tinha. Nada de legenda. Eu quero ficar por dentro desse assunto, quero conhecer a história do Lula. Isso me entristece, porque é importante valorizar a história, nós precisamos saber quem foi cada presidente da República. O que, como, os motivos, a trajetória dessas figuras importantes. Mas eu não faço ideia de nada, porque esses conteúdos não têm legenda. Também tem um filme que conta a história de um cantor famoso, um brasileiro já falecido. Ele marcou a história da música brasileira. Queria muito ver o filme e saber a história dele. Para aí, deixa eu ver o nome, espera aí. O tempo não para. Meus amigos ouvintes falam muito bem desse filme, que é uma história incrível, emocionante, de muito sucesso. E eu louco para ver, mas vou assistir e não tem legenda. Puxa, eu queria assistir. Isso é conhecimento, informação. Saber sobre o passado, conhecer os registros das personalidades importantes. Imagina eu prestar um concurso público e ter perguntas históricas. Como eu vou saber responder? Essa é uma limitação que todos nós, surdos, enfrentamos. Na Amazon tem vídeos que trazem informações acerca da política. Perspectivas que quero conhecer, mas não tem legenda. São fatos sobre o Brasil. Eu nasci na Bahia, preciso saber mais sobre o meu país. Apple TV.
Em relação à Apple TV, eu fiquei bem feliz com a Apple, pois quase 80% dos conteúdos têm legendas. Isso me deixou realmente feliz, mas tem esses 20% sem legenda ainda. O que mais eu descobri? Através da legenda, a gente consegue ter acesso a informações e isso é ótimo. Tem um novo desenho chamado Central Park, que apresenta um teor político referente aos Estados Unidos da América. São informações muito boas, assisti a tudo com legendas, mas ao mesmo tempo imagino e me questiono sobre os surdos que não sabem ler e me coloco no lugar deles. Como será que eles se sentem? Como vão consumir esse material? Deveria ser disponibilizado a janela com intérprete de Libras para atender esse público. Central Park é um conteúdo com uma história realmente muito boa. Próximo. Ainda em relação à Apple TV, tem um filme chamado The Bunker. Uma história de dois homens negros que se juntam para tentar enganar um sistema bancário que discriminava pessoas negras nos Estados Unidos. É uma história de luta por igualdade. É um filme de época, meados dos anos 60. Um período onde o preconceito era muito mais latente do que hoje. Consegui assistir esse ótimo filme, pois tinha legenda. Mas além disso, eu gostaria que colocassem a janela de Libras, pois eu gostaria de ver o que os surdos compreenderiam do filme. Sei que alguns compreendem as legendas em português, mas há outros que não sabem ler, assim como há ouvintes que não sabem ler por vários motivos, como pessoas criadas na zona rural, por exemplo. Mas eles têm sorte, podem ouvir as dublagens em português, mas os surdos não têm audição. Há essa barreira na comunicação. Por isso, tanto a legenda quanto a janela de Libras são necessários. Voltando ao filme, é muito importante que possamos conhecer essa história de preconceitos e luta pela igualdade. Filme maravilhoso. Na Apple TV, encontrei um filme sem legenda. E de uma temática que eu acho muito necessária, pois é para fazer rir, animar as pessoas. O nome é Minha Mãe é uma Peça. Imagino que vocês conheçam, é bem famoso. As pessoas amam a atuação e o ator, ele é muito engraçado. Dá aquela sensação de satisfação ao assistir. A personagem tem características que identificamos nas nossas mães. Queria muito ver e infelizmente não posso, porque não tem legenda. E também não tem intérprete de Libras. Adoro assistir filmes, mas sou impedido por não disponibilizarem legendas. Filmes nacionais com atuações incríveis e de comédia. Eu amo. Eu sou ator e gosto de ver atuações engraçadas, ainda mais por serem obras brasileiras. Esse é um ótimo exemplo. Sei que é muito bom e não tem legenda. Netflix. Netflix é uma maravilha, tem muitos conteúdos bons. Inúmeros filmes, muita variedade e quase 85% são legendados. Fico bem contente com a Netflix. Coloque as legendas de forma correta, mas qual é a questão? Hora ou outra, encontro algum filme que não tem legenda. Eu achava que a Netflix tinha 100% de conteúdo legendado. Preparei a pipoca, sentei confortavelmente e estava pronto para dar play. Escolhi um filme de um ator que gosto demais. O nome dele é Leandro Hassum. Ele é um ator de cinema bem conhecido. Se não me engano, o nome é Até que a Sorte nos Separe. Tem 3 filmes e eu queria assistir o segundo. E pasmem, não tinha legenda. Como assim dentro da Netflix? Eu estava preparado, deitado, com pipoca, queria ver o filme e não tinha legenda. É muito frustrante porque adoro ver filmes engraçados.
além de que são filmes que trazem um pouco de cultura brasileira. Enquanto isso, espero pelo dia que a Netflix vai colocar legenda em português nos filmes nacionais. Tem um filme que lançou na Netflix e eu estava bem ansioso para saber se teria legenda. É um filme brasileiro de suma importância. Estava ansioso para saber se teria legenda ou não. Ao abrir, me senti aliviado, ainda bem que tinha. É um filme que ganhou premiação no Oscar e se chama Democracia em Vertigem. E esse filme tem muitas informações importantes e históricas de situações que aconteceram no nosso país. Eu sou brasileiro, nasci aqui, quero saber sobre política, o que acontece com os senadores, deputados, a história, a evolução, a economia, a Polícia Federal. Tudo isso é conhecimento. São conhecimentos que eu quero ter. Eu sou daqui, sou brasileiro, preciso saber. Costumo viajar para outros países e me perguntam sobre o Brasil, sobre a política, a economia e de que forma saberei responder. Por isso, a importância desse filme conter legendas. Mas sabe qual é o problema em geral? Imagina os surdos que moram longe das capitais, que não sabem ler em português. Se tiverem vontade de assistir a algo sobre política, como vai ser? Se quiserem assistir Democracia em Vertigem. Penso que os surdos precisam ter acesso a estes conteúdos relevantes. Se tem legenda, é ótimo. Mas ainda assim falta disponibilizar esse conteúdo em Libras. Vivemos um momento em que os surdos desconhecem o meio político. Muitas vezes votam de forma equivocada por não terem informação. Este é um filme que ajudaria os surdos a entenderem muitas coisas e gostaria muito que tivesse a janela de Libras, mas infelizmente não tem. A Netflix não tem nada com janela de Libras e outras plataformas também não aceitam colocar, só tem a legenda. Tanto a legenda em português como a janela de Libras são bem importantes. Para as pessoas que ouvem, não importa se sabem ler a legenda em português ou não, pois elas têm o recurso da dublagem e podem ouvir na língua que desejarem. E ao mesmo tempo, para nós, surdos, há os que sabem ler e os que não sabem. E daí, como fazemos para assistir? Porque muitos filmes, além de não oferecerem legenda, também não têm a janela de Libras. Agora, tem uma série chamada Crisálida que coloca Libras em evidência. Isso é ótimo, mas eu queria muito, muito mais. É isso. Espero realmente que daqui para frente os vídeos tenham legendas e também Libras. Beleza? YouTube. Na verdade, para mim, o canal mais importante no YouTube é o Inis TV. Existe o site também, e lá todo o conteúdo é acessível em Libras. Como os ouvintes assistem ao Inis TV? Tem legenda. Isso é acessibilidade para eles. O jornal da Inis TV tem legenda. Mas, por exemplo, os jornais da BBC, da Globo, do G1 e vários outros que trazem informações imprescindíveis, muito triste não disponibilizarem legendas. Principalmente em programas famosos desses canais que apresentam conteúdos oficiais. Sempre assisto notícias importantes nesse período de Covid-19. Vejo reportagens sobre manifestações e greves. Eu preciso ter mais acesso às informações, mas existe essa grande barreira, não há legenda nesses canais. Eu pensava que nos canais do YouTube, da Globo e do G1 teriam a opção da legenda automática, mas me enganei. Eu queria que tivesse uma legenda perfeita, mas não tem.
Tem um outro canal famoso de um médico, o Dr. Drauzio. Peraí, desculpa. É o Dr. Drauzio Varela. Ele sempre posta conteúdos na área médica. E as legendas vêm direto no vídeo, não são automáticas. Fico muito feliz, pois tenho acesso a informações sobre o coronavírus. O Dr. Drauzio sabe a importância da acessibilidade. Ter legenda no YouTube do Dr. Drauzio é ótimo. Ele traz informações muito interessantes. É extremamente importante que os surdos recebam essas orientações. Mas penso nas pessoas surdas e ouvintes que não sabem ler. Ouvintes conseguem ouvir. Mas e os surdos? Como vão saber sobre o coronavírus? Por isso, a importância da janela de Libras. A plataforma do The History Channel não tem legenda nos vídeos. Mas eu pensei em acessar o canal deles no YouTube. Mas mesmo assim, quase nada tem legenda. Adoraria acompanhar conteúdos sobre economia e investimentos financeiros, como a rentabilidade, por exemplo. O History traz muitas informações sobre essas temáticas relacionadas à economia. Eu tenho interesse por esses assuntos, preciso saber sobre isso. Mas, infelizmente, não é acessível. No canal da BBC, tem matérias políticas que envolvem o presidente, deputados, senadores. O canal é alimentado todos os dias, mas não tem legenda. Sempre procuro, mas quase nada está disponível nesse formato. Até a legenda automática foi tirada. Como resolver isso para os surdos? Tanto o G1 quanto a Globo e a BBC não disponibilizam essa ferramenta. Nem nos sites, nem nos seus canais do YouTube. Nenhum deles tem legenda automática. Parece que esquecem da existência de nós, pessoas surdas. Sorte que o Dr. Drauzio teve a preocupação em colocar legendas. Mas é preciso que mais pessoas tenham essa preocupação. Matricule-se no site www.filmesquevoam.com.br.